Quem está pronto para receber uma palavra de Deus aí? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus. Conecta o nosso coração ao Senhor. Conecta a nossa vida, nosso espírito, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Nós nos conectamos ao Senhor neste domingo, Pai. Obrigado por esse privilégio de poder estar em Tua casa, Jesus. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Transforma as nossas vidas. Transforma a nossa maneira de viver, de pensar. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Que saudade de pregar a palavra aqui nessa igreja, gente. Quem estava com saudade do pastor aí? Mais ou menos, não convenceu não, viu, gente? Não convenceu não. Quem estava com saudade do pastor aí? Ah, então tá bom. Sabe o que é isso? É porque vieram uns pregadores aí melhor do que o pastor. Aí agora todo mundo vai devagar, né? O pastor não achar que... Eu quero agradecer toda a igreja por esse tempo aí de paciência, esses 3 meses, né? Que nós ficamos fora, porque parece que foram 3 meses. Quero agradecer você pela paciência. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, porque pelo menos em 2 cultos eu percebi que a igreja estava aqui presente, né? Então foram 4 cultos, e aí eu percebi que 2, a igreja estava aqui em peso. Então parabéns, você não é um seguidor de homens, né? Você é um seguidor de Cristo, amém? Que bom que você está aqui nessa manhã para ouvir a palavra de Deus. E agradecer também aos nossos pastores, os nossos líderes. Dá uma salva de palmas aos nossos pastores, ficaram aqui esse mês todo. Nós só podemos sair tanto tempo assim, porque nós temos um povo preparado, uma equipe preparada, uma liderança preparada para acolher pessoas, para cuidar de pessoas. E é por isso que a gente pode sair tranquilo desse jeito. Mas agora a gente está de volta e tem muita coisa para a gente viver, amém, queridos? Deus tem coisas novas para mim, para você. Deus tem coisas novas para sua casa, para sua família. Deus tem coisa nova para o seu ministério, amém, amados? Amém, glória a Deus. O título da nossa mensagem essa manhã: o preço de seguir Jesus. O preço de seguir Jesus. É óbvio que eu preparei uma mensagem, aquilo que Deus falou no meu coração, a respeito desses dias que nós vivemos lá em alguns países da Europa, aonde foi ali o berço do Evangelho, né? Apóstolo Paulo, que após a sua conversão, começa então a pregar o Evangelho junto com os 12 discípulos, e ali nós podemos pisar em lugares que o apóstolo Paulo pisou, o apóstolo Pedro pisou, né? Um dia ainda vou lá em Israel, né? Amém, queridos? Você vai também em nome de Jesus. Quero pisar naquela nação, porque se pisar ali em Roma, onde apóstolo Paulo, apóstolo Pedro pisou um dia, já foi tão emocionante, fico imaginando lá em Israel. E o Senhor começou a falar muito forte isso comigo. O preço que tantas pessoas pagaram e até pagam para seguir a Jesus. E aí veio ao meu coração o texto de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, eu queria só um pedaço assim, mas quando eu comecei a refletir no capítulo todo de Lucas 14, eu não sei se eu tenho tempo para falar dele todo, mas sabe aquela coisa, 1 mês sem pregar, você quer pregar tudo no domingo agora? Então segura aí, gente. Eu comecei a meditar nesse capítulo, e meu Deus,
como esse capítulo tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo aqui na Igreja Conviva, e você está fazendo parte disso, graças a Deus, amém? Mas olha só, capítulo 14, verso 1, eu quero ler o capítulo, e aí depois eu quero falar sobre alguns versículos. O texto começa no versículo dizendo assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. Eu acho interessante, Jesus, ele gostava de estar na casa das pessoas. Por isso que pastor gosta na casa de gente que faz comida, né? Faz uma boquinha lá. Jesus amava isso. Jesus amava estar na casa das pessoas. E aqui num sábado, Jesus se encontra na casa de alguém, mas não é qualquer alguém. O texto diz que é um fariseu importante. Ele deixa muito claro para nós, um fariseu. O que é um fariseu? Era alguém que vivia a religião daquela época de forma extrema. Alguém que a religião era tudo. A religião era muito mais importante do que as pessoas, do que qualquer um. E para piorar a situação, Jesus está dentro da casa de um fariseu importante. E era sábado. E todo mundo sabe, os judeus aos sábados não trabalham. Eles guardam o sábado para Deus. E aí então Jesus está dentro da casa de um fariseu importante. E o texto diz que observavam-no atentamente, os olhos de todo mundo que estava naquela casa ficavam olhando para Jesus. O que ele vai fazer? Porque Jesus já estava ficando famoso. Jesus já tinha curado tanta gente, Jesus já tinha quebrado alguns protocolos da religião. E aí Jesus então agora está dentro da casa desse fariseu importante, um mestre da lei, alguém que entendia muito bem sobre a religião. E todos observavam ele, o versículo 2 diz assim, ó: à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Um homem que estava doente com o seu corpo inchado. Estava diante de Jesus dentro daquela casa, fazendo parte desse momento aonde Jesus estava ali reunido com esse fariseu importante. Então nós já sabemos, não estava só Jesus e o fariseu importante, tinha outras pessoas lá. E tinha esse homem doente, uma doença chamada hidropsia, aonde era um inchaço extremo no corpo daquele homem. Aquele homem estava sofrendo. E por que aqueles homens observavam Jesus atentamente? Porque Jesus agora, o famoso que cura as pessoas, estava dentro da casa de um fariseu importante. E eles estavam prestando atenção, o que é que Jesus vai fazer agora diante de um doente, dentro da casa de um fariseu importante? Eles estavam observando. E aí Jesus olhou para aquele homem doente. No verso 3 diz assim, ó: Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Então Jesus vai para a casa de um homem comer. Ele estava ali diante da mesa. E por isso que começa a ficar interessante, porque quando fala de mesa tem tudo a ver com os convivas, amém, queridos? Ele estava ali diante da mesa, ele estava ali diante de um homem que estava inchado com essa doença, que eu já esqueci o nome. E aí os fariseus estavam observando ele, o que ele vai fazer? E aí Jesus, esperto, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma pergunta. Você quer ser esperto, irmão? Comece a conversar com as pessoas através de uma pergunta. E aí Jesus faz isso. Jesus faz uma pergunta: é permitido ou não curar no sábado? E aí, o que acontece? O texto diz, versículo 4: mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só, olha o que está acontecendo aqui. Jesus pergunta para eles: pode ou não pode curar no sábado? E naquela época, qual que era a resposta? Não. Não pode curar no sábado. Mas o que aqueles homens fizeram? Eles ficaram... Porque para aquele homem estar dentro da casa de um fariseu importante, no mínimo, ele era muito amigo. Ele era alguém que era importante também, esse homem doente. Então olha só o que o fariseu fez. Se fosse para qualquer um outro, a minha resposta é não. Mas como você está dentro da minha casa,
comendo a minha comida, sentado na minha mesa, ninguém está vendo, eu fico quieto, não falo nem que sim e nem que não. Porque esse meu amigo que está dentro da minha casa, ele merece ser curado. Então ele fica em silêncio. É típico de um fariseu. 2 pesos e 2 medidas. Se for para alguém que eu amo, pode. Mas se for para qualquer um outro, não pode. Quantas vezes nós julgamos e fazemos as mesmas coisas com as pessoas? Se vai beneficiar a minha casa, então pode. A gente dá um jeitinho de fazer. Mas se é para qualquer um outro, a gente aponta o dedo, a gente julga, a gente fala. A gente usa 2 pesos e 2 medidas. É isso que os fariseus faziam. E é por isso que Jesus jogou a responsabilidade para eles. Jesus então cura aquele homem. E aquele homem então foi embora curado. Versículo 5. Então ele lhes perguntou: se um de vocês, Jesus, mais uma pergunta. Se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num buraco, num poço, no dia de sábado, não iria tirá-lo imediatamente? E qual foi a resposta deles, mais uma vez? Qual foi a resposta? Próximo versículo. Eles nada puderam responder. Sabe o que eu acho interessante aqui? Jesus aí toca na ferida, exatamente o que eu estava falando. Se é para me beneficiar, pode. Agora se for para o outro, não pode. Jesus diante da mesa, ele coloca aqueles homens para pensar, aqueles fariseus para pensar. E mais uma vez a resposta era o silêncio. Jesus perguntou: se num sábado o seu filho ou o seu boi, eu quero mudar esse boi, eu quero colocar o seu pet, ok? Vamos mudar. Eu estou fazendo essa pergunta para você nessa manhã. Olha só, versículo de número 5. Se um de vocês tiver um filho ou um pet, e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Sabe por que isso veio no meu coração? Porque nos dias de hoje, a gente quer beneficiar a nossa casa, mas quando é para o outro, a gente não quer beneficiar. A gente quer beneficiar o nosso pet, mas não quer beneficiar o andarilho de rua. A gente dá mais valor para um cachorro hoje em dia. O nosso cachorro, eu não tenho cachorro, mas eu vou, né? Vamos lá, estamos juntos. O nosso cachorro hoje em dia tem mais valor do que um ser humano. E aí Jesus vem de novo, fala: ó, para me seguir tem um preço. O preço é alto. Vocês ficam com as regras. A religião vale mais do que uma pessoa. Porque se fosse um filho seu ou um petzinho seu, aí você dá valor. Mas quando é alguém andarilho de rua, alguém que não tem valor algum para a sociedade, esse você então, não estou nem aí com o que aconteça com ele. Jesus vem quebrando os paradigmas, e ele vem ensinando aqueles fariseus: o preço de seguir a ele é muito alto. Vai confrontar todos aqueles que querem me seguir. E aí continua a história dizendo assim no versículo 7. Quando notou como os convidados, aí já muda o assunto. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Olha essa parábola, tem tudo a ver com a nossa visão como igreja conviva. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Olha o que Jesus está ensinando. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o seu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Olha o que Jesus está fazendo aqui, ó. Jesus começou a observar o que estava acontecendo naquela mesa. E aí naquela mesa tinha aqueles caras que queriam o lugar de honra. É igual quando a gente vem para a igreja, a gente quer sentar na primeira fileira, não tem nada de errado com isso. É igual quando a gente vai no casamento. Aí tem aquele casamento, tem
a mesa principal perto do buffet, aquele buffet chique, a gente quer sentar naquela mesa. Aí você descobre que o seu lugar é lá, virando a esquina, longe de todo mundo, né? E aí quando a cerimonialista vai começar a chamar para comer, começa a chamar as mesas, a sua mesa é lá a última, né? Jesus está falando assim, ó, cuidado, quando você for, sente no lugar mais afastado, para você não ser humilhado. E aí ele continua dizendo assim, ele está ensinando o povo ali na mesa, que estava diante dele. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e lhe dirá, dê o seu lugar. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus já começa dizendo assim, vocês se acham os bambambãs, os fariseus, vocês acham que aquele povo que está lá fora não merece a religião que vocês tanto defendem. Vocês tacam pedras neles, vocês condenam eles, vocês julgam eles, vocês humilham eles enquanto vocês estão se exaltando. E Jesus está falando para eles, cuidado, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado ele, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Aí Jesus continua dizendo assim para eles, mas quando der um banquete, convide quem, queridos? Vocês estão acompanhando aqui? Convide quem? Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Jesus está dizendo assim, ó, é muito fácil você arrumar essa mesa aqui para mim, diante de alguém que é famoso. É muito fácil você fazer uma mesa e chamar para comunhão alguém que é seu amigo, alguém que você ama, alguém que vai te dar algo em troca, alguém que vai te recompensar depois. É muito fácil fazer uma mesa para vizinhos ricos, para amigos ricos. E olha o que Jesus está dizendo, eu quero ver, é fazer uma mesa e chamar os pobres, os aleijados. Eu quero ver você fazer uma mesa e chamar os mancos, os cegos. Agora, vamos além. É óbvio, Jesus não está falando de algo apenas físico, mas algo espiritual, para aquele tempo, para aqueles fariseus. Alguém que é pobre de espírito, alguém que é aleijado espiritualmente falando, alguém que está manco, alguém que está cego, caminhando em direção ao precipício, alguém que está cego espiritualmente, ainda não consegue enxergar o que Deus tem para ele. Jesus está falando assim para ele, chame esses é que precisam. E ele continua dizendo assim, ó, mas quando der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, bendito será você, porque estes não têm como retribuir, não tem nada para oferecer, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Eu não sei você, querido, mas um dia eu fui esse pobre, esse aleijado, esse manco, esse cego. Um dia todos nós estávamos separados de Deus, nós não merecíamos a presença de Deus, nós não merecíamos estar sentados na mesa com Jesus, nós não merecíamos estar numa manhã de um domingo como esse, celebrando a Jesus, nós não merecíamos nada, mas a graça, o poder de Deus nos alcançou, o convite foi estendido para mim e para você, e o Senhor preparou um lugar na mesa para Ele, e hoje nós podemos nos assentar com eles, os mancos, os cegos, os quebrados espiritualmente, todos nós que não merecíamos, hoje estamos assentados numa mesa diante da presença de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, você pode celebrar Jesus por isso. Por quê? Porque tem lugar para você na mesa. Nós somos esses, e o que Jesus nos ensina é isso: estenda a mão,
Porque é muito fácil sentar em uma mesa cheio de glamour, é muito fácil estar perto de pessoas que podem te dar algo em troca. O verdadeiro evangelho, o preço de seguir a Jesus, são para aqueles que entenderam o propósito, que Jesus veio para os pobres, para os mancos, para os cegos, para aqueles que não têm nada para oferecer para Jesus. E esse um dia fomos nós não temos nada, mas a tua graça nos alcançou. E é que eu acho interessante, Jesus ainda diante da mesa, diante de um fariseu importante, quebrando todo o protocolo, Jesus então conta uma parábola, no versículo 15, que diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto, a mesa está pronta, o banquete está preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, não posso me assentar à mesa com você. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 jumentas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Assim outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Desculpas, desculpas e mais desculpas. Jesus está diante do fariseu importante. Jesus está ensinando aquele homem o que é o verdadeiro evangelho, o que é seguir a Cristo. E aí Jesus começa a contar essa parábola, que um certo homem preparava um banquete. Esse banquete já estava pronto e ele falou: vai os servos agora e convidem os convidados. Mas aqueles convidados deram desculpas. 3 deram desculpas. Dos 3 que deram desculpas, 2 falaram de compra. Desculpa, eu comprei, ele diz no versículo 18, acabei de comprar uma propriedade, uma casa nova. Eu estou tão ocupado lá com a minha casa nova, eu estou tão ocupado com os meus negócios, eu tenho muitos bens, eu não preciso de me assentar numa mesa com vocês, eu não preciso pagar esse preço de deixar o que eu amo, deixar aquilo que me faz bem, para ir na sua casa. Afinal de contas, quem é você? Eu estou ocupado demais. O outro disse a mesma coisa: eu acabei de comprar 5, como é que ele diz? Juntas de bois. Eu acabei de comprar meu carro zero, eu estou aproveitando com a minha família. Família é prioridade. Que adianta ir para a igreja e não cuidar da família? Então eu pego meu carro novo, eu vou para o shopping, eu vou para as minhas viagens, eu não posso, me desculpa, eu não aceito o seu convite. Desculpas e desculpas e desculpas. E ainda o outro diz que para mim é o pior deles talvez: eu acabo de me casar. Gente, você acabou de casar, você está na lua de mel, você devia ir sorrindo. Mas ele dá uma desculpa, né? Dá uma desculpa: acabei de me casar, não posso ir. E aí o texto continua dizendo: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e tragam quem? Quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Já que esses aí rejeitaram o convite, agora vai lá e convida esses, os aleijados, os pobres, os cegos, os mancos. Por quê? Porque esses aí não rejeitam o convite. Já viu o pobre rejeitar um convite de comer uma comida bem boa, num banquete? Não. A gente não pode ver uma mesa bem feita que a gente já quer encostar na mesa, irmão. Esses aqui, eles reconhecem que, não, eu preciso, eu aceito, estou aqui,
Mas você não tem vergonha? Não, vergonha. Quem deveria ter vergonha é quem deu desculpa e não foi lá comer a comida que já estava pronta. Você já conhece essa história. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Tem mais lugar. Sempre tem lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu acho interessante Jesus contar essa parábola diante da mesa de um fariseu importante. Jesus está falando assim para ele: você está achando que você é o maioral porque você fez um banquete para mim? Você está achando que você é fera, é o top, porque você fez um banquete para mim? Deixa eu contar uma história para você. O dia que você fizer um banquete e chamar os pobres, os aleijados, os excluídos, os que não merecem, aí sim você alegra o meu coração. A mensagem de Jesus para nós nessa manhã é essa: existe um preço para seguir Jesus. E o primeiro preço para seguir Jesus é você ter essa mentalidade de que você agrada a Jesus quando você agrada o próximo. Que você faz Jesus sorrir, não é quando você pega o seu carro zero, sai da sua casa e faz um esforço para estar num domingo de manhã na igreja, faz a sua prece ao Senhor, a sua adoração, que não passa da boca para fora, pede a bênção da sua semana, para os seus negócios enriquecer, para promoção no trabalho, e aí você vai viver a sua vidinha durante a semana. Não é isso que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando você começa a pensar na pessoa que está sentada do seu lado. É quando você pensa: eu preciso trazer os pobres, os aleijados, os que não merecem, os excluídos. E a igreja convive, essa igreja. É por isso que nós sempre declaramos: tem lugar para você na mesa. Todos são bem-vindos. Todos têm lugar especial aqui. E olha só, não era nem sobre isso que eu ia pregar, gente. O que eu ia pregar, na verdade, começa no versículo 25. Mas quando eu comecei a ler todo o capítulo, eu falei: não, eu preciso falar isso. Porque Jesus está diante de uma mesa com um fariseu importante. Jesus está dando uma bufetada na cara dele, com palavras, com ensinamento, com classe. Jesus fala sobre a grande parábola do banquete, que um homem preparou um banquete, e está dizendo assim: tem lugar para você na mesa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa como é a sua vida, Jesus está declarando isso: tem lugar para você na mesa. Vira para a pessoa do seu lado essa manhã e fala isso para ela: tem lugar para você na mesa. Todos são bem-vindos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então é muito bom quando a gente recebe essa mensagem: nossa, Jesus me aceita. Sim, Jesus te aceita. Não importa o seu pecado, não importa a vida suja que você levou até aqui, Jesus te aceita desse jeito. Tem lugar para você na mesa, pobre, aleijado, cego, e eu estou falando agora espiritualmente. Porém, entretanto, essa é a mensagem da minha vida: o preço de seguir Jesus é muito grande. Então, da mesma forma que Jesus está dizendo para aquele fariseu: aceite os pobres, aceite os aleijados, aceite aqueles que estão quebrados espiritualmente, Jesus também vai continuar dizendo assim para uma multidão agora, porque acabou aí, o que aconteceu naquela casa acabou aqui, mas o versículo ainda continua, o capítulo ainda continua no versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama
O seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser discípulo. Eu vou ter que parar a mensagem por aqui, e eu continuo domingo que vem. Tá, pastor, mas e aí? Eu tenho todos os slides, os pontos, tudo, mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Existe um preço para seguir Jesus. E nesse capítulo de Lucas 14, Jesus, dentro da casa de um fariseu, ele começa a falar sobre isso. Existe um preço para me seguir. Existe um preço para me seguir. Será que você está disposto a pagar o preço para seguir Jesus? Talvez você veja aqui nessa manhã para receber uma palavra de Deus, aquilo que Deus pode te dar. E Deus pode te dar muitas coisas, amém, queridos? Mas eu quero encerrar nesse domingo fazendo uma pergunta: o que é que você pode oferecer para Jesus, para seguir Jesus? Porque nós vivemos um tempo em que o Evangelho, mundialmente, principalmente no Brasil, tem se facilitado para que mais pessoas cheguem. E é bom ver a igreja de Cristo crescer, é bom ver as igrejas lotadas, é bom ver o que o Evangelho está fazendo no mundo e na nação brasileira. Mas a pergunta é: de todos esses que fazem parte de uma igreja, quantos estão pagando o preço para seguir Jesus e ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Quantos? Será que nós não estamos aqui apenas procurando o nosso próprio interesse? Será que nós não estamos aqui apenas procurando aquilo que Deus pode nos dar, e estamos esquecendo do preço que nós temos que pagar? Ah, pastor, mas Jesus já pagou o preço na cruz. Sim, Ele pagou o preço para você não ir para o inferno. Mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, há um preço que precisa ser pago. Há um preço que precisa ser pago. Não há evangelho, não há salvação sem pagar um preço para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Que você nesse domingo possa refletir nesse início de semana: será que eu tenho pagado o preço para seguir Jesus? Porque vir à igreja de vez em quando não é pagar o preço para seguir Jesus. Abrir a sua Bíblia em algum salmo lá na tua casa e deixar ela aberta, a sua Bíblia parada dentro da sua casa, não é pagar o preço para seguir Jesus. Pagar o preço para seguir Jesus é muito mais do que a gente imagina. Que você possa sair daqui dessa manhã refletindo sobre isso. Jesus pagou um alto preço por mim. Qual é o preço que eu tenho pagado por Ele aqui na terra? Como eu disse, esse tempo que nós ficamos fora, nós podemos ver de perto quantos homens e mulheres pagaram um preço para que o Evangelho tivesse liberdade, para que a pregação do Evangelho pudesse ter liberdade.
Homens e mulheres que deram a sua própria vida por amor ao Evangelho, por amor à pregação da palavra. E hoje nós estamos nos contentando em fazer parte de vez em quando de um domingo de Páscoa ou de Natal, indo à igreja de vez em quando para receber uma oração e viver a nossa vidinha durante a semana. Jesus nessa manhã está te chamando para viver uma vida que vale a pena, onde você paga o preço por amor a Ele, aonde você renuncia a sua vida de pecado, aonde você renuncia aquilo que te afasta de Deus, para viver o propósito que Deus tem para você, para a sua vida, aqui na terra, e não só na terra, mas na eternidade que Ele tem preparado para mim e para você. Existe um preço a ser pago. No próximo domingo nós continuaremos falando sobre esse mesmo capítulo. Eu espero você às 10 ou às 19 horas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar e adorar o nome de Jesus.